Imagina você morar no meio da floresta e começar a ouvir vozes conversando em línguas que você não conhece, ou ver buracos e pegadas em tamanhos minúsculos com coisas mudando de lugar sozinhas, com você desaparecendo em meio à floresta sem deixar pista nenhuma. O que você faria? Bom, como já é de lei de todo vídeo, eu venho por aqui perguntar se você tem vontade de apoiar um pobre plebe faminto. Se não, pule para o próximo capítulo e condene sua alma ao fogo das trevas. Mas se sim, clique imediatamente no botão de hypar bem aqui embaixo, no lado dos comentários. Se você usa TikTok, Instagram, qualquer rede social com vídeos curtos que destroem sua mente, você já deve ter visto algum vídeo de gnomo, tipo aqueles vídeos de um carinha vestido com um lençol e usando algodão de barba, invadindo propriedades privadas e cometendo vários crimes. E isso me fez criar um hiperfoco em gnomos, e apesar disso, gnomos e todas essas mitologias doidas sempre foram algo muito presente em tudo que é canto, já que eles são literalmente pessoinhas minúsculas que vivem em buracos no chão ou em árvores ou em qualquer tipo de academia perto da sua casa. Literalmente já se fala desses anões barbudos já fazem séculos, com papéis dizendo que eles guardavam ouro ou sei lá, enganavam o Shrek. E um dos meus desenhos favoritos, que é Hilda, mostra bem como é isso, que seria basicamente umas mini civilizações de mini queridos que ninguém pode ver a não ser que você transcenda ou que você irrite eles ao ponto deles tentarem te matar, coisa normal do dia a dia. Eu pelo menos acho muito engraçado que as lendas desses países gringos é que existem seres humanos pequenininhos por aí na floresta. Aí tu vem pro Brasil e dá de cara com chupacu na selva. Cê é louco, não compensa? E o pior é que existem diversos vídeos de creepypastas bem macabros que provam que essas coisas existem, só que eles são tão confiáveis quanto um curso de youtuber. Só que tem um canal no YouTube lá de 2010 que conseguiu provar a existência de gnomos, só que essa pessoa sumiu misteriosamente depois disso, sem deixar qualquer pista pra trás, criando um dos maiores mistérios da internet. E hoje eu sou o Rakuzinho, vulgo seu plebe favorito, e seja bem-vindo a essa odisseia a qual eu vou te contar a história bizarra do canal Eu Estou Vendo Gnomos. O primeiro vídeo desse canal se chama Tour pelo local de alta atividade de gnomos, de 1 de março de 2010. Fazer um pequeno tour por um dos possíveis habitats dessas criaturas. Nesse vídeo ele anda pela floresta, que seria uma espécie de foco de seres estranhos, que também é a casa dele, e ele relata os acontecimentos que fizeram ele acreditar na existência de gnomos nessa região. Primeiramente, eu vou mostrar o celeiro azul, que em várias ocasiões eu vi o que parecia ser criaturas bípedes, entrando debaixo da grade, e se você olhar bem, tem um buraco na madeira. E olhando em volta, você vê que é uma região de mata muito densa, com vários esconderijos. Depois ele vai em outro celeiro e, como você pode ver, possui o mesmo buraco embaixo dele, que assim como o celeiro azul seria um dos esconderijos dessas criaturas, já que ele viu elas entrando nesses buracos e meio que sumindo. Eu conheço os animais dessa região, eu passo muito tempo na floresta, e o que quer que seja isso, não é típico daqui. Que é bem bizarro. Também mostra o quão denso é essa mata, o que mostraria que essa região é meio isolada e de difícil acesso. Depois ele diz que vai mostrar outro esconderijo dessas criaturas, só que bem mais fundo na mata, que também teria uma conexão para debaixo dos celeiros. Como essa cratera aqui, que tem umas árvores caídas por cima, o que indicaria que seria um bom esconderijo para essas criaturas, o que também explicaria o motivo dele ter começado essa investigação, já que coisas estranhas andam acontecendo na casa dele, e ele vinha postando esses relatos no blog dele, mas até então nada foi comprovado. Mas se você ler os comentários, tem uns que são brasileiros, que falam que se você prestar atenção na cratera, você consegue ver um rosto nela, e se você prestar atenção na mata, você vê umas criaturas correndo por ela, o que deixa a dúvida se tudo isso é real ou se é fruto da qualidade da câmera. E um dia depois dessa gravação, ele posta outro vídeo, que é tipo uma apresentação de slides, contando novas aparições, porém mais reais e bizarras. 13 de fevereiro de 2010. Eu deixei uma colher de madeira na pia ontem à noite, e hoje ela tava lá na neve, com várias pegadas ao lado que não parece ser de um animal conhecido ou humano. E se você tá prestando atenção no vídeo, você vai ver que as pegadas vão em direção ao celeiro e à floresta, que são os locais que ele disse ver esses seres, além de fazer uma comparação do tamanho do pé dele pro dessas criaturinhas. E seguindo esse ritmo, de cada vídeo aparecer algo mais evidente que comprova a existência desses seres, no dia 8 de março ele posta o vídeo mais macabro até então, porque ele mostra o primeiro contato dele com essas criaturas, dividido em 3 partes. Então, poucos segundos atrás, eles estavam... Tinha mais de uma voz falando aqui. E não era em inglês ou em qualquer outra língua que eu conheço.
eu vou falar bem baixinho e começar a andar. Ouvindo isso, a primeira impressão que você, meu nobre espectador, deve imaginar é que ele tá psicótico, paranoico, porque é meio absurdo isso ser real, até que ele escuta isso. E ele começa a seguir esses sons, mas não encontra nada. Tem até um comentário de 14 anos atrás que diz o quão irritante é ele ficar falando o tempo todo que impediria de se ouvir os sons dos gnomos, mas isso só mostra o quão nervoso esse cara tá, já que ele tava no meio da escuridão da noite e aparentemente não estava sozinho, com a presença de algo que nem ele sabe o que é. Pessoas nervosas falam muito. E a partir daí o plano dele era o seguinte: ele ia começar a tirar fotos da casa dele, do lado de dentro e do lado de fora, assim ele teria certeza de quando as coisas começassem a se mover sozinhas. E ele também iria deixar um dispositivo gravando a mata à noite, quase como uma câmera de segurança, para ver se ele conseguia ver alguma atividade dessas criaturas. No dia 16 de março ele posta no blog que anda ausente por estar bem ocupado e as ocorrências de gnomos terem sido mais de boa, como só uns sonzinhos esquisitos. Ele também diz que os gnomos perceberam que ele está tentando gravar e tirar fotos deles e por isso eles estão mais escondidos. E ele diz que sente que aquele seria um bom dia para gravar, até para mostrar melhor os túneis. Assim, dias depois a gente recebe 2 vídeos que juntos são 10 minutos de investigação, sendo o primeiro deles que ele mostra mais túneis e esconderijos desses seres, como ele tinha prometido um dia atrás. E ele continua mostrando que realmente parece ser uma espécie de tocas ou coisas assim. O que vocês estão vendo aqui é outro túnel, com uma entrada bem maior. E olhando de perto, parece que algo esculpiu toda a parte interior. E nessa caminhada ele cita o quão estranho é que existem diversas árvores e pequenos morros de terra e todos possuem buracos artificiais, já que ele tá numa estação que não tem tanta mata verde, então bichos como carrapatos e esquilos não estão presentes lá. Tanto que ele diz que ele tá conseguindo fazer essas gravações no meio da mata justamente porque não tem uma infestação de carrapatos atacando ele. Já a segunda parte, que é um vídeo bem mais curto, serve pra ele mostrar um bosque de pinheiros bem esquisito que ficou assim após uma tempestade de gelo, que é um local bem denso que poderia ser facilmente um esconderijo para esses gnomos, já que em volta disso aqui tem vários daqueles túneis que ele citou lá atrás. Mas a busca continuou morna por quase 2 semanas, nada do que ele registrava tinha qualquer tipo de evidência que provasse a paranoia dele, e tudo indicava que nada iria chegar muito além disso, o que gerou várias dúvidas. Será que tudo que ele mostrou até agora foram coincidências? Será que os sons eram realmente os animais da floresta? Ou o principal e mais provável, será que essa pessoa mesmo já não tá completamente doida? Isso só foi mudar em 29 de março, com a notícia que mudaria tudo. Ele deixou uma câmera gravando o áudio da floresta a noite toda, e quando ele foi revisar o vídeo pela manhã dava pra ouvir um som igual da noite do assobio, o que deixou ele completamente em choque, já que ele postou e finalmente era a primeira prova legítima da existência desses seres paranormais. Como você deve imaginar, a língua que eles estão conversando não é nenhuma conhecida pela humanidade, parecido mais uma espécie de grunhindo. E esse é o vídeo mais visto do canal, já que é o mais impactante. Depois disso ele nunca mais postou de novo no canal, o que gerou diversas teorias, se os gnomos pegaram ele, se ele desistiu ou se ele só mora em Gravity Falls mesmo. Mas depois dessa descoberta, essa história chamou bastante atenção, que fez ele conseguir ajuda para tentar decodificar o que estava sendo dito pelas criaturas ou só achar algum contexto. O bate-papo fica mais alto e você pode ver claramente o volume começando a flutuar para cima e para baixo no alcance, em contraste com as áreas planas de silêncio até por volta de 1, quando a conversa desaparece. Mas no fim das contas não foi possível traduzir de forma literal a conversa, mas deu pra saber que havia muitos resmungos de raiva, que viajando bastante pode ser, sei lá, uma pessoa brigando com a outra que fez alguma besteira, ou ele com raiva porque ele sabe que tem alguém gravando eles. Depois disso ele começou a ter mais ideias, já que é impossível não se empolgar depois de presenciar isso, deixando a câmera dele mais vezes gravando áudios da floresta, ou até mesmo deixando papéis e canetas, ou até comida mesmo em cima de bancos, ou qualquer coisa que pudesse atrair ou ocasionar mais um contato dele com os gnomos. O que você deve imaginar que deu em nada, já que os gnomos nem devem saber o que é uma caneta ou um papel. Só que o estranho é que essas coisas que ele colocou lá só sumiram de repente, o que faz você imaginar que pode ter sido algum bicho qualquer ou até mesmo vento. Só que o banco tava todo refirado, o que te faz imaginar que pode ter sido sim outro tipo de criatura. E ele conseguiu presenciar alguns momentos assustadores, mas não pôde gravar pela imprevisibilidade dos ocorridos. Tipo da vez que ele tava caminhando tranquilo pela casa dele até que ele começou a ouvir uma
uma espécie de choro vindo do lado de fora da casa dele, ou em outra vez que ele foi acordado pelo que parecia ser alguém vomitando. Mas depois disso não teve nenhuma outra ocasião suspeita por um bom tempo, até que em maio de 2010 houve uma mudança de estação do ano, com a floresta ficando muito mais viva e cheia de carrapatos. Lembra que ele disse que não ter carrapatos ajudava nas investigações? Pois é, agora tem uma infestação deles e a mata tá bem mais densa, o que impede dele explorar mais a fundo dela. Só que essa pessoa se afundou tanto nessa história que o aparente perigo e terror já não tava mais em volta da casa dele, e sim na cabeça dele. Estou tentando permanecer mentalmente positivo o máximo que eu posso. Alguns dias atrás tive um sonho bizarro sobre gnomos. Algo como se estivesse dirigindo com alguns amigos no carro e havia um gnomo na beira da estrada. Eu mencionei isso a eles e eles riram e não acreditaram em mim. Depois ele cita como ele vem tentando se manter ocupado e focado em outras coisas, já que toda essa saga de caça aos gnomos vem acabando com a saúde mental dele. E com isso, a última aparição de gnomos também foi por volta dessa época, em que ele estava andando pela garagem e ouviu uns grunhidos altos, quase como uma voz falando algo, mas 2 vezes. Assim como da última vez, sendo um som muito único que difere de qualquer tipo de animal ou coisa que ele já escutou. Eu queria poder prever essas coisas cada vez que acontecem para poder estar sentada ali com um dispositivo de gravação. Mas obviamente isso é impossível. Pode ser frustrante, no entanto. E ele diz que tá pensando num próximo passo, algo lógico a se fazer, como tentar coletar mais áudios e vídeos, ou até mesmo conseguir mais um tipo de contato, sendo que da última vez que ele tentou isso, os gnomos assaltaram ele, mas tudo bem, né? E ele termina dizendo que vai fazer isso de novo, mas de uma forma mais segura e protegida, que poderia deixar entender que os gnomos são sim capazes de furtar objetos pesados ou coisas assim. E essa foi a última atualização dessa pessoa sobre o caso. Nunca mais houve mais nenhuma aparição dela na internet, seja no canal dela, em blogs ou qualquer outro lugar. E eu até tentei achar motivos para esse desaparecimento, alguns lógicos e outros nem tanto. Mas usando a razão, é possível assumir que é um ARG, que é como uma realidade alternativa, tipo como se fosse uma história que esse cara realmente é o Dipper ou é o Mabel e tá caçando gnomos, mas no fim é tudo falso. Até porque essa época era o auge das creepypastas e toda semana saía algo diferente, e nessa época fazia muito sucesso o seriado do Slenderman. E você pode até se perguntar, Mas Raccoon, como é que você me explica as pegadas que tinha lá e o som dos gnomos falando? E essas foram as principais questões, na verdade, de toda a comunidade desse ARG. E várias pessoas começaram a estudar sobre pegadas de animais, e vendo o tamanho delas e o padrão que se anda, eles disseram que é mais provável ser de gato, até porque gato que anda todo se rebolando assim. E sobre as vozes, sei lá, ele pode ter chamado um amigo dele e os dois ficaram... Mas na minha opinião, só da gente estar se questionando se isso aqui é real ou não, já que significa que essa história é muito boa. Porque a gente tá falando de 2010, querendo ou não, esse aqui é um dos pioneiros das histórias de terror do YouTube. E 15 anos depois ainda é comentado aqui na internet. Mas eu já tô entrando tanto nessa história que eu sinto quase como se eu fosse parte dela. Então, tendo em vista isso e supondo que isso é real, você deve imaginar que ele foi devorado ou capturado pelos gnomos. Mas eu genuinamente acho que ele tenha só enlouquecido. E eu genuinamente acredito que ele tentava se forçar a sair dessa história e acreditar que tudo realmente era mentira, mas ele já tava vivendo tanto aquilo que ele acreditava que tudo era real. Eu pelo menos acho que essa história fez ele desenvolver uma espécie de paranoia. E paranoia é pensar e sentir que você tá sendo ameaçado de alguma forma, mesmo que não haja nenhuma evidência disso. Até porque na própria mitologia dos gnomos diz que eles não querem aparecer pros seres humanos e não querem mostrar a língua deles ou nada disso. E assim essa história acaba, um mistério sem solução, com uma pessoa que sumiu completamente depois de até conseguir provar a existência de gnomos. Já que é tipo as histórias que, sei lá, seu avô te conta, porque ele jura que é real, mas a gente nunca vai ter uma prova exata daquilo. Eu pelo menos achei esse ARG muito único e criativo, já que até mesmo por ele não mostrar a criatura gera muito um suspense e medo do que pode estar lá no escuro, quase como um medo do desconhecido. Enfim, se você gostou desse novo formato de vídeo contando histórias bizarras da internet, por favor fala aí nos comentários que eu posso continuar com essa série. Enfim, eu sou o Haku e até a próxima reencarnação.